Boa noite, caros companheiros de viagem, oficineiros do ciclo de estudos Eureka 2022. Bem-vindos a mais uma rodada do Chat, hoje conversando sobre o tema Ciência do Nada, que a gente esteve essa semana estudando na leitura do livro Ciência do Nada. Como bons cientistas e autocientistas, hoje, na abertura dessa conversa, eu vou fazer uma prática de observação e autoobservação com vocês. Então, nós vamos praticar. Vamos ser autocientistas hoje. Eu vou conduzir vocês nessa prática, chama iluminação do olho de peixe. Como falar esse nome e não dar risada, né? Iluminação do olho de peixe, olha só o nome do trem. Depois vai ficar gravado aqui, depois eu pretendo colocar essa prática lá na página de práticas da oficina. A intenção é que, através dessa prática, você tenha um despertar existencial. Se você não tiver aqui agora, nesse momento, depois a gravação está aí, você pode repetir a prática e pode voltar lá na página de prática, nessa prática, que ela tem um roteirinho escrito, já escrevi, e você pode usar o roteiro também para continuar praticando. É uma prática de autoobservação existencial, não é psicológica e nem pessoal. Muito bem, para que vocês executem essa prática, vocês precisam ter um objeto aí, qualquer objeto, escolhe um objeto aí ao seu redor, e você vai colocar esse objeto na sua frente, aproximadamente 30 centímetros de distância. Pode colocar um pouco mais ou menos assim a distância do braço. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Você coloca o objeto. Por favor, não fica só ouvindo eu falar e imaginando. Faz a prática de fato. Pega o objeto e coloca aí, não custa nada. Vou ficar imaginando. Não. Põe o objeto aí e faz a prática. Senão, não vai funcionar para você. Então, pega o objeto, tem um monte de objeto aí na sua frente. Pega um, determina esse aqui que eu vou usar para a prática. Põe na sua frente mais ou menos uns 30 centímetros. E segue com calma, prestando bastante atenção na minha condução. Tá? Tenta não perder a atenção. Mantenha o máximo que você conseguir dar atenção na condução que eu estiver fazendo. A condução que eu estou fazendo, não se preocupa, eu vou estar conduzindo para você poder saber quais são os passos. Mas você tem que prestar atenção na observação que você vai estar executando. Fica concentrado nessa observação que você vai estar executando. E ouve a minha condução para você saber os próximos passos. Só isso. Não se preocupa que eu não vou ficar filosofando nada aqui. Eu só vou ficar dando passos para você ir penetrando e executando a observação. Tá bom? Então, supondo que você já escolheu o seu objeto e ele está aí na sua frente. Então, você vai observar esse objeto. Então, tem você, sujeito. E na sua frente, o objeto. Lembra disso, sujeito e objeto. O sujeito é você, observador do objeto, sujeito. Você, observador do objeto. E o objeto é o que você está observando. Então, você, sujeito, observador do objeto, e o objeto, isso que você escolheu, está na sua frente, que você estará observando. Então, sujeito e objeto. Muito bem. A distância de um braço, mais ou menos, então a gente vai começar. Fique, a partir de agora, comece a observar esse objeto. A gente vai usar o olhar como apoio.
Você poderia observar o objeto, por exemplo, com o tato, segurando ele. É uma forma de observação. Você usaria o sentido do tato, mas a gente vai usar o sentido da visão. Então, fica olhando para o seu objeto. Você olhando para ele, é você observando ele com o olhar. Então, seu objeto está aqui, você fica olhando para ele. Foca. Fica olhando para o seu objeto sem parar. A partir de agora, não se preocupe mais em olhar para mim, nem para a telinha, nem para o computador. Só ouve o som da minha voz. E olha, concentra no objeto. Fica focado, olhando ininterruptamente para o objeto. Fica fazendo isso, olhando para o objeto. Enquanto você está olhando para o objeto, você está aí concentrado olhando para o objeto, focado. Eu vou fazer uma pergunta. Você não precisa me responder. Apenas permaneça observando o objeto. E deixa que o óbvio vai responder por si só. Então, fica olhando para o objeto e escuta a pergunta que eu vou fazer, mas não precisa responder. O óbvio vai responder por si só. Então, você está olhando para o objeto. Pergunto. Quem está observando o objeto? Quem é o observador? Não precisa responder, fica olhando e ouve a minha pergunta. Deixa que o óbvio responde. Quem está observando o objeto? Quem é o observador? A sua resposta vai ser: obviamente que o observador do objeto sou eu. Você vai responder isso. Obviamente que o observador do objeto sou eu. Caso contrário, eu não estaria vendo o objeto que eu estou vendo. Percebe? Isso é o óbvio respondendo. Eu só estou colocando em palavras. Óbvio que o observador desse objeto sou eu. Caso contrário, eu não estaria vendo esse objeto que, obviamente, eu estou vendo. Percebe? Essa é o óbvio respondendo. Ótimo. Eu vou fazer outra pergunta. Também não precisa responder. Apenas continua observando o objeto e deixe que o óbvio vai responder por si só. Você já sabe que o observador do objeto é você. Então, observando o objeto, eu vou te perguntar: qual a distância entre você, observador, e o objeto observado? Não precisa responder. Fica observando o objeto, escuta a pergunta de novo. Qual é a distância entre você, observador, e o objeto observado? Você vai dizer, óbvio que é 30 centímetros de distância. Eu coloquei o objeto a 30 centímetros de distância. É 30 ou aproximadamente 30 e tal. Vou combinar 30. Então, você está olhando aí para o objeto, qual é a distância? 30 centímetros de distância, é óbvio. Ótimo. Beleza. Agora, pode retirar a atenção do objeto, que a gente vai observar outro objeto, a gente vai mudar de objeto. E agora você tem que fazer um esforço de atenção maior ainda do que você estava fazendo quando você estava olhando para o objeto. Então, concentra, fica
atento. A palavra concentra e focado não serve aqui. A palavra atenção serve. Então, fica muito, muito, muito atento nesse momento. Qual é o objeto que a gente vai observar agora? A gente vai observar o tudo. Esse vai ser o objeto da nossa observação. O tudo. E não é para observar tudo, tipo, ficar olhando assim para todas as coisas que tem no ambiente. Não é isso. Não é para observar todas as coisas. Ficar percorrendo o olhar por todos os objetos ao seu redor. Não é isso. É para observar o tudo. E como a gente faz para observar o tudo? É o oposto do que você fez agora. O que você estava fazendo agora foi que você focou em um objeto. Você ficou prestando atenção em um objeto, focado. Todos os outros objetos ficaram em segundo plano, eles desfocaram. Eles desfocaram, e você ficou focado em um objeto. Para observar o tudo, você vai fazer o oposto. Em vez de você focar em um objeto, você não vai focar em nenhum. Você vai olhar sem foco. Você vai olhar o tudo. É o oposto do foco. Você vai olhar o tudo. Sabe aquele movimento de câmera que tá assim, ó, fechado, aí vai aumentando, que a gente chama de zoom out. Você vai dar um zoom out. Sem foco nenhum. Observação completa, sem nenhum foco. Igual aquelas câmeras olho de peixe, sabe? Que tem 360 graus, por isso chama aqui iluminação do olho de peixe. Aquelas câmeras que pega tudo e não foca em nada, e pega tudo, plano geral, total. Então, ó, você dá o zoom out, observação completa. Inclui tudo nessa observação. As coisas, o vazio entre as coisas, você como uma coisa nesse ambiente, inclui tudo. Vai ficar uma percepção só, monobloco. Então começa a fazer isso. Tira o foco, não foca em nada e vai incluindo tudo na sua percepção. Percebe que você está observando um tudo. Claro que esse tudo está cheio de coisinhas, de tudinhos, né? Mas a gente não está interessado nesses tudinhos. A gente quer ficar só percebendo o tudão. O tudão. Cheio de tudinhos, mas não tem foco em nenhum tudinho, em nenhum objeto. Começa a perceber o tudão. Que inclui o vazio entre os tudinhos, entre os objetos. Que inclui você, com seus braços, com o seu corpo, com o seu cabelo, com a sua cabeça. Inclui tudo que você está percebendo. É uma percepção só. Monobloco. E fica aí, observando esse tudo. Esse tudo é a sua realidade, aqui e agora. É tudo, sua realidade aqui e agora, esse tudo. Esse tudo, monobloco, que inclui tudo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, fica aí no tudão. Fica aí no tudão. Eu vou te fazer uma pergunta e você também não precisa responder. Apenas observe esse tudão e deixa que o óbvio a responder por si só. Fica atento aí.
observando o tudão, sem foco nenhum. Qual é a distância entre o sujeito e o objeto? Qual é a distância entre você, observador, e o observado? Qual é a distância entre você e essa realidade aí, o tudão? Vou repetir as perguntas. Fica aí concentrado no tudão. Qual é a distância entre o sujeito e o objeto? Entre o observador, você, observador, e o observado? Qual é a distância entre você e a realidade? Eureka! E aí? Estão em transe ainda? É isso aí, gente. Quem não teve um eureka aí, um despertar existencial, repete o exercício de novo que vai ter. Essa não é a única maneira de ter de praticar a autoobservação existencial e ter uma eureka existencial, mas é uma ótima maneira. E eu vou então aqui abrir para vocês fazerem perguntas e a gente conversar sobre a ciência do nada, mas quem teve eureka, eu acho que não precisa mais perguntar mais nada, né? Então vamos lá.